Sejam todos bem-vindos aqui mais uma aula aqui do canal Etnomap by Diego Cortes, comigo o professor Diego Cortes. Nesta aula de hoje daremos continuidade aqui ao estudo dos sistemas de medidas, em especial falaremos nesta aula de hoje do sistema de medidas de massa, né? Que é um sistema aí muito utilizado aí em todo o nosso país, em todo o mundo também faz o uso desse sistema aí decimal de medida que é o sistema de massa, né? Antes de darmos início à nossa aula, eu gostaria de fazer um convite, se você ainda não for inscrito no canal, para que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações para que não perca as novidades aqui do canal. Deixarei a vinheta do nosso programa agora e logo após a vinheta daremos início à nossa aula. Então acompanhe comigo. Já de volta na nossa aula de hoje, vocês já estão conseguindo visualizar aí na tela de vocês, né, o tema da nossa aula, que nós iremos tratar aí dos sistemas de medidas decimais, em especial falaremos aí do sistema de medida de massa, né, que é o sistema aí muito usual utilizado por nós aí no nosso dia a dia. Falaremos de forma geral aqui, né, desse sistema de massa, onde nós trataremos aí dos múltiplos e submúltiplos, né, da unidade padrão de massa. Falarei também como fazer transformação de uma unidade maior para uma unidade menor, né, e darei aí um exemplo aplicado deste conceito aí que é muito útil na nossa aula. Então vamos aí para a nossa aula de hoje. Medidas de massa. Pessoal, é muito comum, tá? Muito comum, mas errado isso, né? A gente associar a palavra massa à palavra peso, tá? É muito comum isso, só que não é correto, tá? Correto a gente falar é massa e não peso, tá? Isso vocês, se vocês ainda não estudaram física, vocês vão aprender isso na física, né? Que o peso, na verdade, é uma força, tá? Uma força aí que nos atrai aí para o centro da Terra, vamos dizer assim, né? Tem várias teorias aí, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, a gente faz o uso errado, né, da palavra peso e massa. A unidade, pessoal, que a gente usa, né, que normalmente a gente fala assim, uma pergunta muito usual aí que eles fazem para a gente, né? Qual que é o seu peso? Aí o que você faz? Né? Normalmente, eu peso 60 quilos, né? Na verdade, o correto da pergunta, né, é qual que é a sua massa. Qual que é a sua massa? 60 quilos, tá? Peso, na verdade, não é o correto, porque a unidade, né, de medida de peso, aí, que na verdade é uma força, né, é o Newton, e não é o quilograma, conforme nós vamos estar vendo na aula de hoje, tá? Então, medidas de massa, quais são, né? As medidas de massas convencionais, tá? Porque a gente vai falar aqui apenas das decimais, tá? Medidas de massas decimais. A unidade padrão de massa, vocês já conhecem, tá? É o grama, tá? A unidade padrão de massa é o grama, que a gente representa pela letra G, tá? Esta é a unidade padrão aí de medida de massa, tá? Que não é correto falar peso, beleza? Unidade padrão aí é o grama, tá? Só que o grama, ele admite seus múltiplos e também seus submúltiplos. Aí, com certeza, né, se você já assistiu aí as aulas anteriores, que eu vou estar deixando aí na tela final aí hoje, aí, né, com certeza você já viu eu falar de múltiplos e submúltiplos das outras unidades decimais de medidas, tá? E aqui vai funcionar da mesma maneira, tá? Então, a gente tem a unidade padrão, né, que é o grama, unidade padrão, vou colocar aqui a unidade padrão, que é o grama, representado pela letra G. E a gente tem os múltiplos, que são as unidades maiores, e a gente tem os submúltiplos, que são as unidades menores, tá? O que eu vou falar para vocês aqui? Olha só, a unidade de grama, que é a unidade padrão, ela tem uma única dimensão, tá?
que é ter uma única dimensão, pessoal? Significa o seguinte, para passar de um múltiplo, um submúltiplo ou de uma unidade maior para uma unidade menor, respectivamente adjacente ou perto, a gente, na verdade, vai apenas multiplicar ou dividir por 10, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês no quadro de transformação. Ou seja, um múltiplo do grama, né, que é o primeiro aí, que é o decagrama, que a gente escreve como DAG, decagrama, ele, na verdade, ele é equivalente a 10 gramas, tá? 1 decagrama equivale a 10 gramas, ou seja, é 10 vezes o valor da unidade padrão de 1 grama, né? Se a gente pegar aqui 1 grama, né, 1 decagrama é 10 vezes o grama. A gente também tem o hectograma, tá? Que a gente representa por HG minúsculo, e o hectograma equivale a 100 vezes o grama. E por fim, a gente tem o quilograma, né? Quilograma, tá? Que a gente já conhece aí, que é a letra KG, né? E o quilograma, ele equivale, na verdade, a gente já sabe, né? Equivale a 1000 gramas aí, tá? Esses daqui são os múltiplos aí da unidade padrão de massa, que é o grama. E agora eu vou fazer aqui do lado direito os seus submúltiplos, né? O primeiro submúltiplo aí é o decigrama. Um decigrama, que a gente representa por DG, decigrama, que a gente representa por DG, ele, na verdade, equivale a 10ª parte de 1 grama. Ou seja, é você pegar 1 grama e dividir por 10, tá? Ou seja, é 0,1 grama aí, tá? 1 decigrama equivale a 0,1 grama. Um outro submúltiplo aí do grama é o centigrama, que a gente não usa muito, né? O centigrama não é muito utilizado, é representado pelo CG, né? E equivale a 100ª parte de 1 grama, ou seja, 0,01 grama. E por fim, a gente tem o miligramas. Miligramas já é muito conhecido da gente, né? O miligramas, porque a gente tem os medicamentos, né? Normalmente os medicamentos são dados em miligramas aí, quando o médico passa para a gente, né, o medicamento. Normalmente a concentração do medicamento é em miligramas e a abreviação é o mg e equivale, na verdade, a 100ª parte da grama, ou seja, 0,01 gramas aí, beleza? 0,001 gramas, tranquilo? Então, esses daqui são os submúltiplos e esses daqui são os múltiplos. Não esqueça que a unidade de massa, que é o grama, a unidade padrão, tem uma única dimensão. Então, por isso que a equivalência é de 10 aí. Cada unidade ela é 10 vezes maior ou menor que o seu anterior. Então, aqui, ó, 1 grama, né? Para chegar no decagrama, multipliquei por 10, vezes 10, né? 1 grama vezes 10 dá 1 decagrama. Se você pegar 10 decagrama e multiplicar, né, por 10 de novo, você tem 100 gramas, etc. Aqui você vai ter a equivalência para gramas aí, tranquilo? Só fazer aí que você vai ver e vai chegar nessa ideia. Então vamos para o quadro de transformação, que é o que mais nos importa, né? Que a gente sempre fica esperando chegar no quadro de transformação. Então vamos lá. Quadro de transformação, unidade padrão, sempre aqui, ó, unidade padrão, não pode esquecer. Lembre que a unidade padrão da massa é o grama, né? E a gente vai lembrar lá daquela frase do macete que eu falei lá na primeira aula lá, ó, do macete, né? Cagada, ó, cagada de cima, cagada de cima, né? Se você lembrar do cagada de cima, você vai colocar aqui, ó, a cagada, ó, cagada de cima. Unidade padrão em tudo, coloca unidade padrão em tudo, ó, G e G. Acabou. Você tem aí todas as unidades aí e os múltiplos e submúltiplos do grama, né? Aí lembrando, como a unidade de massa tem uma única dimensão, então
Para transformar de uma unidade maior para uma unidade menor, basta multiplicar por 10. Então, eu vou pegar aqui da esquerda para a direita, eu sempre multiplico por 10 aí, para passar de uma unidade maior para a respectiva unidade menor. Se eu quiser passar da unidade menor para maior, eu vou dividir por 10. Então, da unidade menor para maior, eu divido por 10 aí. Tranquilo? Então, aí está aí a equivalência aqui no quadro de transformação, tá? Vou mostrar para vocês um exemplo de como usar esse quadro de transformação aqui. Um exemplo aqui bem simples aqui. Vamos supor que você tem aí, né, 3,25 kg. 3,25 kg e você queira saber quanto que é isso em gramas, né? Quantas gramas que dá isso? Quantas gramas que é isso? O que você vai fazer? Você vai fazer o quadro de transformação. Então, você vai fazer um quadro lá, vou fazer aqui, ó. Faz um quadro. Se eu puxar para frente aqui, faz um quadro, divida esse quadro em 7 regiões, ó. Tem que ser 7 regiões, tá? Então, você vai dividir em 7 regiões aí. Vou ter que fazer um pouco maior, né? Ter feito um pouco maior. Fazer em 7 regiões, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiões. No meio, sempre lá, ó, na unidade do meio aqui, a gente coloca a unidade padrão, é o grama, né? E aqui a gente vai colocar lá o cagada de cima, ó. K-H-D de cima, né? Unidade padrão em tudo é o grama, então coloca aqui grama, 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 grama e grama, né? Eu quero transformar o quê? Eu quero transformar 3,25 quilogramas, observa aqui, ó, 3,25, né? A vírgula está aqui, quilogramas em gramas. Então, eu tenho que vir para cá. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 10 aqui, né? Andar para a direita, eu vou ter que andar para a direita, então, eu vou multiplicar por 10, né? Quando eu pego 3,25 e multiplico por 10, a vírgula anda uma casa. Então, ela está aqui, vai andar uma casa, vai ficar 32,5. Então, vai ficar 32,5. Para andar do hectograma para o decagrama, eu vou multiplicar por 10 de novo. Aí ela vai andar mais uma vez. Então, ela vai ficar na frente do 5. Como não pode ficar sem nada, eu acrescento um zero aqui. Então, vai ficar assim, 325,0. Mais uma vez, né? Multiplicando por 10 mais uma vez, ela vai ficar 3,250. Vai dar para frente desse zero, então vai ficar 3,250,0. 3,250,0 aí. Ou 3.250 gramas. Ou seja, 3,25 gramas é a mesma coisa que 3.250 gramas aí, tá? É assim que a gente usa o quadro de transformação aí para transformar unidades de massa. Muito utilizado, viu, gente? Vocês vão fazer muitos exercícios aí que vão ser necessários para transformação de massa, aí principalmente na química, etc. Vocês vão usar muito essa unidade aí. Então vamos aí para um exercício aplicado que eu trouxe aí para vocês, para mostrar para vocês uma aplicação aí, né, que pode cair no vestibular, nos exercícios aí do livro de vocês. Uma fábrica de medicamentos produz comprimidos de 10 miligramas. Presta atenção, ó. Produz comprimidos de 10 miligramas cada um. A pergunta é: quantos comprimidos serão necessários para produzir 5 quilos desse medicamento? Ou seja, eu sei que cada comprimido, eu vou tentar desenhar aqui bem rudimentar aqui, ó. Pensa que isso daqui fosse um comprimido, tá? Então, imagina isso aqui como se fosse um comprimido. Você tem um comprimidinho aí, né? Comprimidinho aí. Cada um dele equivale a 10 miligramas, né? 10 miligramas. Está perguntando quantos comprimidos né? Que eu preciso para ter 5 quilos desse medicamento, tá? Quantos comprimidos desses que eu vou gastar para ter 5 quilos de medicamento? Pessoal, a ideia aqui que vocês têm que entender, esse é um problema bem simples, cai muito em provas, etc. É o seguinte: a gente só pode comparar unidades iguais. Então guarda isso, pessoal. Como as unidades aqui são diferentes, aqui eu estou falando em miligramas e estou falando em quilogramas, eu tenho que transformar uma coisa na outra. Ou eu transformo quilos em miligramas ou eu transformo miligramas em quilos.
para depois fazer a divisão, né? Que é saber quantas vezes esse 10 miligramas cabe dentro dos 5 quilos, tá? Então, como que eu faço isso? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o quadro de transformação, vou fazer o quadro de transformação aqui para vocês, vou fazer bem grande agora, tá? Dividir em 7 pedaços, então vamos lá, dividir em 7 pedaços aqui, ó. Um pedaço está aqui, eu sempre faço o pedaço do meio primeiro, porque depois é só colocar 2 divisórias aqui, ó, tá? Não vai ficar certinho não, mas aí vocês perdoem, beleza? Então, ó, então a gente tem o quadro de transformação aqui, unidade padrão no centro, então vou colocar lá o grama, e vou colocar lá o cagada de cima, né? Coloco o grama aqui, grama, 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 grama e grama. Então a gente tem todas as unidades aí. O que eu quero? Eu quero transformar 5 quilogramas em miligramas. Por que é fácil fazer essa transformação, gente? Primeiro, não tem vírgula naquele 5, tá? Então é fácil eu transformar 5 kg em miligramas. Olha o que eu vou fazer. Presta atenção aqui, ó. Como eu tenho que multiplicar por 10, para cada hora que eu passar de uma unidade para outra, eu vou multiplicar por 10, né? Que eu estou passando da esquerda para a direita, ou seja, da unidade maior para a unidade menor. O que eu vou fazer então? Basta eu acrescentar zero. Então eu tenho aqui 5 vezes 10 dá 50, 50 vezes 10 dá 500, 500 vezes 10 dá 5.000. Tá vendo? Só estou acrescentando zero. 5.000 vezes 10 dá 50.000. 50.000 vezes 10, aí vou ter lá 500.000, ó, acrescentei mais um zero. E, por fim, 500.000 vezes 1.000 vai dar, vezes 500.000 vezes 10, desculpa, né? Vai dar aí 5 milhões, né? Então, aí é só acrescentar os zeros. O que eu fiz, na verdade? Eu acrescentei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros aqui no 5. 5 mais 6 zeros aqui, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho que 5 quilos é a mesma coisa, presta atenção aqui, 5 quilos é a mesma coisa que 5 milhões aí de grama. Observa isso, 5 milhões de miligramas. Como eu sei que cada comprimido tem 10 miligramas, então basta eu pegar esses 5 milhões, né, e dividir ele por 10. Só que dividir por 10, basta a gente cortar esse zero. Então a gente chega em 500 comprimidos, né, que foi o que o exercício pediu, né? Então o que eu fiz na verdade, pessoal? Eu peguei a quantidade de quilos, né, que era 5 quilos que eu queria de medicamento, e dividi pelos 10 miligramas que é cada um. Eu quero saber quantas vezes que 10 miligramas cabe dentro de 5 quilos. Só que eu não posso comparar com quilos. Eu tenho que comparar miligramas com miligramas. Eu não posso comparar miligramas com quilos, tá? Tem que estar na mesma unidade. Então, unidades iguais. O que eu fiz então? Transformei quilogramas em miligramas e depois efetuei a divisão. Peguei lá 5 milhões, né? 5 milhões aí, aqui tem um zero a mais, 5 milhões e dividi por 10. Quando eu faço isso, eu chego aí em 500.000 aí. Tranquilo? Praticamente é isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos que ficaram comigo até agora, né? E não posso esquecer de fazer o convite novamente para você. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, acione as notificações e compartilhe as aulas aqui do canal. E o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a todos vocês bons estudos e até a próxima aula.